Vivo pelo Facebook também. Então vamos lá iniciar a nossa programação, iniciar o nosso culto nesta manhã, sempre com oração. Querido, maravilhoso, poderoso, único e verdadeiro Deus e Senhor, graças nós te damos, rendemos ao Senhor a nossa adoração, a nossa presença, em espírito e em verdade, para te adorar, para te bendizer, para te cultuar. Louvado, exaltado, adorado é o nosso Senhor. Aceita-nos como adoradores do Senhor nesta manhã. Aceita-nos, ó Pai, apesar de todas as nossas fraquezas, todos os nossos problemas, dificuldades, recebe-nos como adoradores. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, fala conosco. Queremos aprender do Senhor, queremos aprender da Tua Palavra, queremos, como igreja, crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira, de toda e qualquer forma que ela venha se apresentar. Esta é a oração que eu faço nesta manhã por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, amanhã, dia 4, é ceia. Então, eu convido você para a ceia de amanhã. Participe com a gente. Venha cear conosco. Será uma alegria, você não faz ideia como alegra o coração saber que você está aí participando da ceia com a gente. Amanhã, ceia do Senhor, a ceia do mês de outubro. Outra coisa, queridos irmãos e queridíssimas irmãs, eu não sei se você já considerou ajudar esse trabalho aqui. Se você nunca considerou, considere ajudar financeiramente esse trabalho, né? A gente precisa de ajuda financeira para custear isso aqui. Qualquer probleminha que dá aqui é 200, 150 reais, é sempre assim. São coisas caras aqui, né? E a minha aparelhagem, para quem não sabe, é muito antiga. Então, vez por outra, ela dá problema mesmo. A gente não tem condição de renovar, então a gente tem que mandar arrumar. E não é barato. Nos ajude, a gente tem internet para pagar, tem o site que é pago mensalmente, tem o Extreme para colocar a Rádio Graça e Paz no ar, tem o domínio do site. São coisas que a gente tem que pagar. E eu sozinho não tenho condição. Então, se você considere ajudar o nosso trabalho, se você sabe como, nos ajude. Se você quer ajudar, considerou que vai ajudar e não sabe como, é só mandar um zap para mim, ou lá no grupo, ou no particular, eu respondo para você, tá bom?
E que Deus continue te ajudando também, no nome do Cristo Jesus. Hoje a gente vai falar de um assunto que faz tempo que eu não abordo, né? Porque os assuntos precisam ser sempre abordados. Sempre a gente tem que estar falando, porque às vezes a gente esquece, né? Como eu esqueço de falar, você às vezes esquece do assunto. E eu tenho aí algumas pessoas enfermas que eu oro há muito tempo. Pessoas com problemas de casamento, problema de relacionamento, pessoa enferma, enfim. A gente ora. Eu creio, porque a Bíblia me ensinou assim, na oração. É claro que eu creio. Eu creio na cura. É claro que eu creio na cura, que o nosso Senhor cura, que Deus cura, que Jesus. É claro que eu creio. Ninguém está dizendo aqui que eu não creio em cura. O que eu vou expor aqui é a verdade bíblica, que alguns entendem a verdade diferente. Eu preciso expor isso para vocês, né? Então, eu vou falar hoje sobre cura. Cura. Jesus pode curar qualquer pessoa, de qualquer doença, de qualquer mal, de qualquer problema. O que acontece conosco, cristãos, é porque a gente também foi ensinado assim. E aí a gente esquece, quando as coisas acontecem com a gente às vezes lembra de trechos da Bíblia e fala, não, isso tem que ser assim. A gente determina, né, como é que Deus vai fazer, porque a gente leu alguma coisa lá na Bíblia e a gente se esqueceu de outras coisas. Por exemplo, que a Bíblia foi escrita na sua totalidade, Novo e Velho Testamento, 3.500, 4.000 anos. Você não considera. Ah, mas então ela está ultrapassada. Não. Claro que não. Mas não tinha carro, não existia avião, não existia isso. Nós precisamos considerar isso. Né? A gente falou sobre isso esta semana. Acho que foi segunda-feira, se eu não me engano. Né? Então a gente precisa considerar isso. Deus cura. Curou e cura. E eu vou expondo isso tudo e eu sei que você vai entender. Se você não entender, né, pergunte. Quem está no Facebook tem uma autonomia maior de pergunta, porque se não pular rápido aqui, eu leio na hora. Né? Senão você pode perguntar depois também, não tem problema. Não pode ficar dúvida. Dúvida qualquer pessoa pode ter. A dúvida é natural. O que não pode é a dúvida permanecer. Ninguém é obrigado a saber. Agora, eu sou obrigado a explicar. O que acontece é que muitas vezes a explicação que eu dou não satisfaz. Eu tento melhorar a explicação, se for o caso. Né? Olha, pastor, mas não me satisfez a sua explicação. Opa, então nós vamos melhorar. Aonde?
Por quê? Eu vou ter que perguntar algumas coisas para saber, né? Só isso, mas eu vou melhorar. E neste assunto cura, você sabe que na época de Jesus, por exemplo, que é uma época já mais nova da Bíblia, né? Existiam médicos, principalmente na Grécia. Mas em Jerusalém, os médicos eram, a maioria, os próprios sacerdotes. Entendeu? Olha, você precisa considerar. E o que a gente precisa entender também é que a maioria das religiões do mundo acredita em algum tipo de cura sobrenatural. A maioria, para não dizer todas, vai. Aí eu vou ser muito, né? A maioria acredita. O Islã, por exemplo, né? Todo mundo sabe o que é o Islã, né? Tá pipocando as notícias toda hora aí. O Islã usa um negócio chamado Ruqyah. O que é o Ruqyah? É um encantamento para curar a doença. Eles combatem a magia negra, expulsando Jinn, que é o demônio. Os budistas tibetanos empregam o Soa Rinpa. Difícil, né? Aí eles juntam coisas da medicina, meditação, mantras, tudo isso para curar. Então, você vê, a maioria das religiões creem na cura. Quem é adepto da nova era, da filosofia da nova era, ou do humanismo cósmico, usa uma variedade de técnicas, de religiões, foram catando religiões antigas, juntam com o ocultismo para conseguir a cura. O que sempre se repete fora do cristianismo e em algumas alas do cristianismo também, né, é que para se receber a cura divina existe a necessidade de um ritual. No cristianismo verdadeiro, cristianismo bíblico, não há ritual nenhum para você ser curado. As religiões não cristãs, elas pedem um ritual físico para obrigar a divindade, para quem elas estão pedindo a cura, a agir, ou para a divindade manipular uma força para que aconteça a cura. E é assim que acontece no mundo inteiro. Os xamãs, pajés, e vai por aí afora, desse jeito. Mas o nosso papo aqui, nossa conversa, é verdade. O Hassan, é verdade, é isso mesmo. Por quê? Porque aumentou muito o número das doenças. Aumentou as pessoas no mundo, as pessoas foram inventando coisas para comer, para beber, e isso foi mexendo com o corpo humano. Então aumentou o número de doenças por causa disso.
E o nosso papo aqui é cura divina, cura a partir do Deus, do eterno, cura a partir do nosso Senhor Jesus. Eu não sei se você já observou, mas praticamente um quinto do Evangelho fala do ministério de cura do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você abrir sua Bíblia, por exemplo, pode abrir aí, Mateus capítulo 4, versículo 23. Eu vou dar um tempinho de nada aí para você abrir. Mateus 4, 23. O que está escrito lá? Está escrito que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Outros também falam das curas de Jesus. Jesus curava na hora. Ele pregava a palavra e curava, autenticando aquilo que ele estava falando. Porque desde aquela época existiam lá os enganadores, aqueles que tinham fórmulas para curar, e vai por aí afora. E Jesus pregava a necessidade do reino de Deus, a necessidade do arrependimento, da mudança de vida, do novo nascimento. Ele pregava tudo isso e curava, autenticando, chancelando, carimbando aquilo que ele estava falando. Mais tarde, quando o nosso Senhor Jesus enviou os 12 apóstolos para pregar o Evangelho, fazerem aquilo que ele estava fazendo, ele deu autoridade para quem? Para os 12 apóstolos, para que eles curassem os enfermos. Você lê aí em Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2. Depois Jesus é crucificado, é morto, e ele ressuscita. E depois da ascensão do nosso Senhor, os apóstolos continuaram a curar, porque ele deu esta autoridade aos apóstolos. Jesus deu esta autoridade para cura, queridíssimos irmãos e queridíssimas irmãs. Para quem? Para os 12 apóstolos, para os 70 que ele manda em dupla de 2 em 2, e depois para Paulo. Não deu para todo mundo. Alguns acreditam que deu para todo mundo. Eles leem lá e acham que isso é para todo mundo. Você vê que depois da ascensão de Jesus, os apóstolos continuaram a curar. Você lê lá em Atos, capítulo 5, versículos do 12 ao 16. Várias curas foram realizadas por Pedro, João, Paulo, e estão registradas. Atos, capítulo 19, versículo 12,
e capítulo 28, se não me falha a memória, versículos 8 e 9. Por que você está falando isso? Porque eu estou explicando. Hoje, as pessoas querem, porque elas leem lá na Bíblia, o que aconteceu, elas querem que aconteça hoje. É porque Jesus é o mesmo ontem, hoje. Está certo, ninguém está dizendo que Jesus não é o mesmo. Em nenhum momento a gente vai falar uma heresia. Claro, Jesus é o mesmo ontem, hoje, será amanhã. Mas a ordem que ele deu para quem? Para quem que ele falou? Ide, não sei o quê. Para os apóstolos, para os 83, 12 mais 70 mais Paulo. Foi para eles que ele deu, não foi para nós, não foi para a igreja, não foi para esses que se auto-intitulam hoje apóstolo. Está cheio de apóstolo por aí, eu já falei isso para vocês. Isso é título falso. Ninguém hoje pode ser apóstolo. Se abrir em Atos, eu não sei se capítulo 1, capítulo 2, você vai ver o que o sujeito precisava ali na eleição de Matias ali, o que ele precisava para ser apóstolo. Lendo ali, você vai ver que é impossível ter um apóstolo hoje. Impossível, é só ler ali. Mas as pessoas, né, querem se posicionar de uma forma que, né? Eu estou falando tudo isso, mas eu quero que você entenda. Eu acredito cegamente em cura. Eu oro, acabei de falar. Eu oro. Tem uma irmã que nos acompanha aqui diariamente, que eu oro por ela já há um bom tempo. Oro. Ué. Né? Tem uma outra irmã da Assembleia lá, colega da minha filha, que eu oro, é claro que oro, já fui pregar lá, entendeu? Enfim, eu creio em cura. Só que eu não vou ficar fantasiando a coisa. Porque a gente, para estudar a Bíblia, já falei isso, precisa entender a cultura, para quem foi escrito, para não ficar fazendo como esse bando de gente aí faz, mentindo, enganando, né? Estava lendo, está na internet isso que eu vou falar aqui. Então não adianta alguém ficar bravo, está na internet. Eu li ontem que a IURD foi condenada. Aqui, ó, o Alexandre escrevendo aqui, ó. Alexandre Pereira escreveu: eu fui curado do câncer. Está aqui, ó. Claro que Jesus cura. É óbvio que cura. Ele cura quem ele quer, quando ele quer e do jeito que ele quer. Não é do jeito que essa gente inventa. Ah, vem buscar o lencinho, porque Paulo curava. Não, Paulo não eram pedaços de panos. E Paulo, se você lê lá em Atos, o que você vai ler? Não era Paulo que distribuía isso. As pessoas pegavam, era diferente. Leia lá. Paulo não distribuía pedacinho da roupa dele. Paulo não suava, limpava com a toalhinha e dava para alguém. Entendeu? Que hoje as pessoas querem dizer que elas têm unção, que não sei. Para. Eu falei, acho que foi ontem, anteontem.
essas falsas denominações. Ah, hoje Jesus curou joelho. Mas não tem isso na Bíblia, gente. Não tem isso na Bíblia. Jesus cura. Jesus não tem um dia que cura joelho, outro cura tornozelo, outro cura coração. Não existe isso. Isso é mentira. Ah, eu já falei isso e eu vou repetir, porque isso aqui precisa ser dito. O sujeito sai da casa dele com dor de cabeça, vai para a igreja, antes de sair de casa, toma um comprimido para dor de cabeça. Aí ele chega na igreja, o pastorzão lá diz que vai orar para quem está com dor de cabeça, não sei o que, não sei o que. Quem foi curado? Ah, eu fui, não sei o que. Ninguém vai buscar a verdade, porque a gente ora. Eu acabei de falar que eu oro, o irmão escreveu aqui, ó, não pela minha oração, hein? A minha oração não é nada, o poder e a vontade é do nosso Senhor. Não é porque eu tenho unção, não é porque o outro tem dom de cura. Não é nada disso. Aliás, eu estava falando que hoje existem dois modos de pensar. Dois modos. Você opta por aquilo que você quer crer da forma que você quiser. Você quer viver no engano? Você quer viver na verdade bíblica? Que ótimo! Os dois modos de pensar, né, que teologicamente a gente chama de duas escolas diferentes de pensamento sobre a cura divina nos dias de hoje. E eu estou falando isso também porque eu não quero falar isso, não quero falar, quero que não. Alguns cristãos acreditam que o dom de cura, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e todas as vezes que a gente fala das duas cartas aos Coríntios, a gente não pode deixar de esclarecer a todos, né, que as duas cartas aos Coríntios são cartas de repreensão de Paulo aos Coríntios. Ele não está aplaudindo, ele não está dizendo, olha, vocês estão fazendo, olha, assim mesmo. Em nenhum lugar, lê as cartas. Então, cada vez que a gente fala de Coríntios, a gente tem que dizer, olha, Paulo estava meio bravo com aquele povo lá. Por causa disso que ele escreve duas cartas. Então, alguns acreditam que o dom de cura, como está em Coríntios 12, 9, terminou exatamente como terminou o dom de línguas. Esta é, inclusive, a minha maneira de pensar. É, inclusive, a minha maneira de viver. Esta maneira de pensar e de viver, que o dom de curas terminou, assim como o dom de línguas. Mas tem um monte de gente que acredita que ainda existe. Só que ninguém até hoje, juntando os assuntos, né? Eu estou lendo aqui o que a irmã escreveu. É verdade, irmã. Que bom que eu fico feliz, irmã, quando eu vejo os irmãos e as irmãs observando esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, eu estava dizendo aqui que eu creio que o dom de cura, assim como o dom de línguas, terminou. Por
quê? O dom de línguas na Bíblia, a gente já falou disso, né? É o dom de idioma, pelo menos é isso que está lá, né? As 12 línguas relacionadas lá na festa de Pentecostes, né? Tinha, acho que são 12 mesmo. Tinha ali pessoas que falavam línguas diferentes, idiomas diferentes. E hoje, qual idioma que é falado? Isso não é idioma, isso não se fala em lugar nenhum do mundo. Então não é dom de línguas, não é o dom de línguas bíblico. Pode ser qualquer outra coisa, mas bíblico não é. E que língua é essa? Em que lugar do mundo se fala essa língua? Aonde as pessoas no mundo se comunicam com esta maneira de falar? Lugar nenhum. Em que escola de línguas, de idiomas do mundo se ensina esta maneira de falar? Lugar nenhum, porque isso não é idioma. Na minha visão, e você não precisa concordar comigo, mas pense nisso que eu estou falando antes de você discordar. Leia lá em Atos. Acho que são 12 línguas, né? Medos, persas, não sei o quê, não sei o quê. Pois é, Hassan, exatamente. Eu andei lendo isso semana passada. Entendeu? Isso aí é glossolalia. Ou então a pessoa tem problema. Porque eles querem parecer espirituais, entendeu? Falar do jeito que ninguém entende. O que adianta? Se ninguém está... O próprio Paulo chama a atenção desse pessoal. Se ninguém está entendendo o que você está falando, o que adianta isso? Ah, mas eu falo com Deus. Tudo bem, em que língua? Em que idioma? Mas é só falar. Eu falo em espanhol. Eu falo em alemão. Existem outras tantas línguas, né? Mas não é nenhuma delas. Então eu sou daquela escola, eu penso, a minha visão é cessacionista. Quer dizer o quê? O dom de línguas cessou, assim como o dom de cura cessou também. Há outros que acreditam que todos os dons de sinais ainda estão presentes hoje. Eu não acredito. Eu não acredito que ninguém tem hoje o dom de curar, colocando esse negócio de imposição de mãos, porque você, quando você vai estudar o costume, você entende o que é imposição de mãos, tudo, né? Então as pessoas não levam em consideração nada disso. E por que também, agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Para você concordar ou discordar, você não precisa concordar comigo, hein? Só pense nisso. Pensa. Poxa vida, eu tenho o dom de línguas. Eu falo, mas que língua é essa que eu falo? Pergunta para o Espírito Santo de Deus. Pergunta. Espírito Santo, hoje eu ouvi um sujeito aí e disse que esse negócio que eu falo aqui não é dom de línguas, porque ele falou que não é língua de nenhum lugar do mundo. Ele está errado? De que lugar do mundo é essa língua que eu falo aqui? Pergunta! Acabou. Pronto. Êxodo, capítulo 15, versículo. Mas o nosso papo é cura. Não é dom de línguas, no outro dia a gente fala. Né? Tem provas cabais, mas prova assim em cima de prova. Né?
de que o dom de línguas é uma grande farsa nos dias de hoje. Não estou falando lá da festa de Pentecostes, hein? Estou falando nos dias de hoje. No outro dia eu falo do dom de línguas, hoje é cura. Olha o que está escrito aqui em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. O que está escrito aí? O Senhor que te sara. É Deus que nos sara. É Deus que está sarando a gente. O irmão colocou aqui que ele foi curar de câncer. Quem curou o irmão? Nosso Senhor. Foi Deus que curou. Deus que curou. Foi a compaixão, foi a misericórdia do nosso Senhor que curou o irmão. É assim que eu creio. Eu creio que o nosso Senhor cura todo dia, Ele cura pessoas. Agora, eu continuo perguntando, irmãos, eu continuo insistindo nessa coisa minha. Nós tivemos aí 1 ano e meio, né, atrás, eu não lembro muito bem, 2 anos, essa grande epidemia, né, acho que foi pandemia, né, foi o nome esqueci o nome da doença que nós tivemos aí, como é que foi? Que todo mundo precisou ficar em casa, usava máscara aí, né? Bom, essa doença aí, que eu esqueci o nome, não consigo lembrar agora. Por que esse pessoal, até as igrejas tiveram que fechar para não contaminar outras? Por que esse pessoal não curou? Esses que dizem que curam e que Jesus age ali, né? Por que eles não acabaram com esta Covid? Obrigado, irmã Rosneire, obrigado. Obrigado, Nelson. Covid. Esqueci o nome. Marília, obrigado. Covid. Né? Por que essa gente não curou Covid? Quanta gente morreu no Brasil, no mundo de Covid? Por que esses que têm o dom de cura não curaram? Por que eles só curam dor de cabeça, dor no joelho, aqueles negócios que eles chamam de lepra? Essa gente nem sabe o que é lepra. Eles não sabem o que é lepra. E ficam falando bobagem na televisão. Eu preciso ir lá no hospital do Fogo Selvagem, lá, conhecer o que é lepra. Ele estava com lepra, aí tira umas fotos, põe lá, foi curar. E se era lepra? Bom, primeiro que quem está com lepra não pode estar em comunidade. Primeira coisa, desde a época bíblica, né? Era o sacerdote que diagnosticava a lepra, punha o sujeito para fora do arraial. Por causa disso que Jesus falou, você está curado, vai lá e mostra-te ao sacerdote. Porque era o sacerdote que ia dar o direito dele voltar a viver em comunidade. Então essa gente mente demais. E então, Hassan, era isso que eu ia completar agora. O sujeito tem o dom de cura, né? Vai lá no Mário Gatti, o Hassan escreveu isso, está certo, correto. Vai no Mário Gatti, vai lá no Hospital do Ouro Verde, fica lá na porta do pronto-socorro, aqui para uma ambulância, abre a porta, você já fala, com licença, eu vou curar essa pessoa agora. Nem pergunta o que ela tem, usa o seu dom e cura. Vai nas filas dos pronto-socorros, aí tem gente bombando aí, vazando pelo ladrão nesses dias aqui, de tanto ar seco, crianças passando mal, com problema respiratório. Vai lá curar, gente. Vocês não têm o dom de cura? Por que esse dom de cura só funciona dentro do prédio da igreja? Porque Êxodo 15, 26 diz, o Senhor que te sara.
Deus não perdeu a capacidade de curar. E o amor de Deus por nós não diminuiu. E a gente, porque eu falei, rapidinho, viu gente? Eu não vou esticar não. Por que eu falei da questão cultural, do tempo, né? Aqui, ó a irmã falando aqui. Antes o Hospital do Mandaqui em Santana era o fogo selvagem. Aí então a pessoa precisa conhecer o que é lepra. Antes de falar, ó, tá com lepra. Ah, fala bobagem, rapaz. Fala bobagem. Lê como é que ficou Jó. Pessoa, meu Deus. Só quem já viu alguém leproso não pode inventar isso. E outra, você acha que quando um médico te cura, isso é obra de quem? Do homem? É obra de Deus, porque a cura divina também pode vir através da medicina tradicional. Porque um médico sem a graça de Deus é só um profissional da medicina. Agora, um médico com a graça de Deus é um homem apto a curar. Os remédios que nós temos hoje, quanta gente vive doente tomando os remédios e vai morrer de idade. A gente precisa levar em consideração tudo isso quando fala da época de Jesus, da época anterior. É claro que a gente crê, eu creio. Tanto é que eu oro, eu tenho qualquer problema, eu oro. Senhor, me ajude, o Senhor sabe que eu não tenho plano médico, não sei o quê, não sei o quê. Me ajuda, me cura. Eu oro por mim, oro por parentes, tudo. Ora, às vezes Nosso Senhor cura, às vezes não. Então pode vir da medicina tradicional, a cura divina, ou da intervenção direta de Deus em resposta à nossa oração. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, atenção, a cura pode não vir até a cura final no céu, porque no céu ninguém vai entrar doente, não. No céu todos serão curados. O sujeito pode morrer aqui estrupiado. Se ele vai para o céu, ele entra sãozinho no céu. Deus é o grande médico. E toda a cura física, emocional e espiritual vem do nosso Senhor. Vem sim, não adianta dizer que é o homem, não, porque não sei o que nada. Vem de Deus, é nisso que eu creio, que o Senhor continua curando e o nosso tempo já estourou faz tempo. Aqui, ó, olha aqui, ó. A minha mãe é desenganada há 20 anos. Minha mãe é o fim do mesmo tempo. Desculpa, irmão, eu não entendi aqui. Mas às vezes a pessoa foi desenganada pelo médico e vive aí. Vive com os remédios, vai vivendo, tem qualidade de vida, né? É a ação do nosso Deus poderoso. É a mão do Senhor. Precisamos entender isso, viu? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, é um assunto delicado, né? Que as pessoas pensem sobre isso e vejam a grandeza do Senhor. Quantos e quantos remédios, né, hoje nós temos para ser tratado, que não tinha, o sujeito morria, né? Morria de tétano, morria de um monte de coisa que hoje, pela graça e compaixão do Senhor, nós temos remédios que nos ajudam a ter mais tempo aqui. Isso é graça de Deus. Ninguém cura. Quem cura é o nosso Senhor. Ah, mas o médico cirurgião, se não tiver a graça de Deus ali, e se o sujeito tiver que morrer,
ele vai morrer como o melhor médico do mundo. Não se deixe ser enganado. Jesus não engana ninguém. O homem engana, nosso Senhor não. Glórias a ti, Senhor. Glórias, glórias, glórias a ti. No nome do Cristo Jesus. Amém.